Confesso aos irmãos que eu tenho uma certa inclinação, sabe, por pregar uma mensagem que fala sobre sofrimento. Tenho essa inclinação, porque eu admiro muito os heróis da fé. Eu admiro muito o ministério apostólico, a igreja primitiva, sabe? E acredito que a referência da igreja está ali, né? Depois de Jesus, a igreja primitiva, né? E olha que os nossos irmãos passaram, né? Tudo por amor a Jesus Cristo, né? E Paulo chegou a dizer que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A nossa leve e momentânea tribulação, ele considerou leve e momentânea, comparado o eterno peso de glória que a esperava. É assim, irmãos, nós não temos que olhar para o chão, nós temos que olhar firme, com um olhar fixo para Ele, o autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, o desprezo e a ignomínia, e venceu e está à direita do Pai e intercede por nós. Ele é o modelo de igreja. Jesus Cristo, não tire o seu olhar dele, siga os seus ensinamentos. Então, Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 13, as duas estradas. Diz assim, 7:13 de Mateus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produzirá bons frutos, porém a árvore má produzirá frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até aqui, irmãos. Vamos ler agora, orar. Querido Deus, bondoso Pai, te dou graça, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Concede-nos graça, dá-nos sabedoria, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, venha falar conosco. Vem, Senhor, nos dar a revelação. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? E amém, Jesus. Podem sentar. Então está aí, irmãos, uma palavra, né? Bem conhecida dos irmãos, né? Praticamente toda ela interpretada, fácil de entender, né? Uma linguagem clara. Jesus falando conosco nesta noite. Ele diz que devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Todos nós sabemos, irmãos, que essa porta é Jesus, não é? Não tem como entrar no reino senão por Ele. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. A porta estreita é Jesus. A porta larga é a representação, irmãos, da vida comum, das pessoas comuns. Para entrar nesta porta é necessário uma coisa, é necessário a fé para entrar nesta porta. Não existe outro meio para o homem entrar por essa porta, por este caminho. O único meio para o homem acertar com essa porta
é por meio da fé. Por isso a Bíblia diz que são poucos os que entram por elas. Por quê, irmãos? Porque nem todo mundo tem a fé salvífica, a fé legítima que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a porta estreita, larga, né, é aquela porta que representa o mundo, né? As pessoas naturais que todas seguem o seu destino. E diz que e são muitos os que entram por ela, mas a porta estreita, apertada, mas conduz à vida. E nós que estamos aqui, com certeza já entramos, passamos por essa porta, né? E sabemos da estreitura que é, né? Essa porta é estreita mesmo, irmãos. Tá? A caminhada cristã não é brincadeira, não é? Temos que ter a nossa mente focada em Cristo e a nossa consciência de que temos um compromisso com Ele, uma aliança com Ele. E sabemos, né, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, e o compromisso que nós temos com Deus. Né? E devemos continuar sendo leais, fiéis ao Senhor, não abrindo mão daquilo que recebemos de Deus e conhecemos de Deus. Embora a oferta deste mundo seja prazerosa, até bom aos olhos, mas nós conscientemente, convencidos pelo Espírito Santo, sabemos que tudo é ilusório, tudo é passageiro, tudo vai passar, e nós preferimos permanecer aqui, no caminho, na caminhada cristã. É estreito, é uma referência a uma vida, não é? Regrada. Como disse Paulo, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Então é uma vida estreita. Não podemos fazermos da nossa vida o que queremos. Ou melhor, podemos, mas não queremos, né? Essa não é a verdadeira liberdade, poder fazer e não fazer porque tem algo mais precioso, por algo mais precioso. Então, nós preferimos estar no caminho do Senhor e isso é maravilhoso. E mais adiante, no verso 15, Jesus, ele nos alerta. Ele nos dá um alerta acerca dos falsos profetas. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então é um alerta que o Senhor Jesus faz para a sua igreja. Interessante, irmãos, que em Mateus 24, quero ler com vocês, lá no finzinho, lá Mateus 24, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre o princípio das dores, a primeira coisa que ele alerta é sobre isso. Ele dá um alerta sobre isso. Os discípulos perguntam quando viria o reino, quando aconteceriam essas coisas, e Jesus então responde. No verso 4, 24:4 diz assim: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus fala aqui, antes dele dar toda essa seleção de alertas, falando acerca do que aconteceria, né? Fome, guerra, terremoto, perseguição, que seria o princípio das dores. Ele alerta os seus discípulos: olha, tenham cuidado com o ensino religioso, com o falso ensino religioso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. E os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Vocês já perceberam, a gente vê hoje, irmãos, aí por aí, né, uma gama imensa de falsos profetas, tentando se passar por verdadeiros, né? A Bíblia diz que Jesus disse que eles vêm disfarçados, né? Como se fossem ovelhas. Eles são habilidosos, né? Eles são sagazes, e eles se disfarçam com o propósito de roubar. Essa é uma das características do falso profeta. Depois eu vou falar das características do falso profeta. E Jesus diz assim, então: como é que vamos conhecer esse falso profeta? Como vamos discernir o verdadeiro e o falso? E Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. É simples. Como eu discerno, como eu sei que é um falso profeta? Jesus diz: olha, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Nós só precisamos de um pouquinho de tempo, pastor, para conhecer, porque eles vão se manifestar. Porque é impossível a árvore boa produzir fruto mau, e a árvore má produzir fruto bom. A natureza é diferente. Jesus está falando de duas naturezas: o regenerado e o não regenerado, o salvo e o não salvo. O falso profeta não é salvo.
Por quê? Porque ele não tem frutos dignos de arrependimento. E Jesus enfatiza mais na frente, irmãos, dizendo isso. O que define, o que nos esclarece, o que nos mostra que eles são falsos, são os seus frutos. Ou seja, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua fome, a sua avareza por dinheiro. Não é isso que caracteriza um falso profeta? Não é? A sua liberalidade, o modo do ensino. Jesus disse então, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. E João Batista está pregando no Rio Jordão, um pouquinho antes aqui no capítulo 3, ainda de Mateus, capítulo 3, verso 8, ele diz assim, ele está pregando, o que João Batista pregava? Arrependimento. Né? Primeira coisa, o que o homem precisa para ser salvo, regenerado, morar no céu? Ele precisa se arrepender. Então ele diz assim, ele está ensinando e pregando sobre o arrependimento, de repente vem a liderança religiosa, os fariseus, os saduceus, e ele então diz assim, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu estou lendo aqui o 3,7, Mateus 3,7. Então ele diz assim no verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aqui é que está a receita, é aqui que eu quero falar com vocês, irmãos. A Escritura diz que o homem de Deus, ele precisa produzir frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer com isso? Que a pessoa que ela é salva, ela tem que demonstrar isso por meio da nova vida a qual ele recebeu. Não basta, meus irmãos, se engane, não basta uma pessoa levantar a mão e confessar Jesus. Você se engana se essa pessoa foi salva. Esta pessoa não é salva por meio de confissão. É necessário fazer a confissão. Mas o que diz que essa pessoa é de fato salva, filha de Deus e tem o Espírito Santo, foi o que aconteceu na vida dela. Foi a transformação na vida dela. São os frutos que dizem que ela nasceu de novo. Que ela é uma cristã, que ela teme a Deus e que ela obedece ao Senhor. Então, pelos frutos, os conhecereis o verdadeiro e o falso. Então, o verdadeiro, ele vai produzir um fruto que diz, e todos vão ver. Amém? Não é simplesmente um apelo, eu aceito Jesus, levanta a mão e depois vive como se Deus não existisse. De qualquer maneira, volta a praticar as mesmas obras. Essa pessoa não foi salva. Uma confissão de lábios não salva ninguém. Porque a Bíblia diz em Romanos 10 que se com a tua boca confessar o Senhor, mas com o coração tem que crer. Se com a tua boca confessar o Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Então é algo muito mais profundo, é algo que acontece dentro da gente. Amém? Tem que haver o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, ele é visível, ele é percebível pelas obras, pelo comportamento, pela transformação que houve na vida daquela pessoa. Até os vizinhos se admiram quando o crente se converte, não é assim? Mas como fulano está diferente, não é? Mudou. Mas mudou assim, ó, da água para o vinho, meu Deus do céu. Não vai mais com as esquinas, não é? Parou com as noitadas, com as beberagens, agora só quer esse negócio de igreja, passa só na igreja, comprou uma Bíblia, passa só lá no meio dos crentes. Entendeu, irmãos? Esta é uma das evidências. A pessoa que se converteu, ela quer Deus. Ela quer servir a Deus. Ela quer se doar. E através disso ela mostra, é isso que mostra. O verdadeiro nascimento, a conversão genuína, o verdadeiro homem de Deus. Ele é demonstrado pelos frutos. Pelos frutos. São os nossos frutos, irmãos, que definem a nossa fé e o nosso novo nascimento. E é disso que Jesus está falando. Vocês querem conhecer os falsos profetas? Examinem a vida deles. São justos? São verdadeiros? São honestos? São humildes? Não são avarentos? Então são de Deus. Porque
A Bíblia diz que eles são lobos roubadores. O falso profeta, a intenção dele é roubar, é tirar. Ele não está preocupado com a tua santidade, com a tua salvação, Até as mensagens pregadas são mais coaches, Mas não prega tanto contra o pecado, contra a sensualidade, não fala em céu, inferno. Ele tem todo o cuidado para não espantar ninguém e falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas o homem de Deus não. Ele tem compromisso com a verdade. Tem compromisso com a palavra de Deus. Veja que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Esta palavra Senhor, Senhor quer dizer uma pessoa que tem intimidade com Deus. Fala de intimidade. Só que o falso profeta não tem intimidade. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo aquele que diz Senhor. E aí ele especifica, ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí deu, entendeu? Então não é todo mundo que grita Senhor, Senhor, que aceita Senhor, eu aceito Jesus, mas não há mudança, não larga tudo, não manifesta a fé verdadeira, o amor precioso por Jesus. Entendeu, meus irmãos? Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Saul, ele perdeu o reino, por não fazer a vontade de Deus. Não é? Deus mandou ele destruir com os amalequitas, e ele poupou o rei, ele poupou os animais mais gordos, e Samuel vai atrás dele. Diz, olha, será que Deus tem tanto prazer em sacrifício? Deus não tem prazer em sacrifício, antes que se obedeça a sua palavra. Deus não quer sacrifício, o último e definitivo sacrifício já foi feito. Na cruz, a cruz é o suficiente. A cruz é o suficiente, irmãos. Nós não precisamos disso e daquilo, nós precisamos ir até a cruz. Nós precisamos ir até Jesus. Vocês percebem que o falso profeta sempre ele inventa uma coisinha para você ser curado, para você ser liberto, para quebrar a maldição sobre a sua vida? Não tem quebra de maldição fora da cruz. A Bíblia diz que ele recebeu a maldição. Toda a maldição foi quebrada na cruz. Eu não preciso fazer uma campanha para quebra de maldição. Sobre mim não há maldição. Eu não preciso fazer uma campanha de libertação, sabe por quê? Porque a cruz me libertou. O sangue de Jesus Cristo me libertou. Não é um copo d'água, não é uma rosa, não é o sal grosso, não é a toalha molhada. O falso profeta inventou esses caminhos, esses atalhos. O que liberta o homem, o que salva o homem é a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus. É isso, é nisso que eu tenho que crer. A porta é estreita, e para entrar nessa porta tem que crer em Jesus. É o único meio, é Jesus. Não tem salvação fora dele. Esta é a verdade bíblica central, irmãos. E como falou aqui o pastor, tem mensagens que foi abolida, descartada das igrejas. Aquelas mensagens coach, para motivar o ego das pessoas. Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção para a tua vida, Deus tem isso, tem aquilo, só coisas boas. Eu sei que Deus tem o melhor para nós. Tem bênção, tem céu, tem reino eterno, tem vida eterna, tem ressurreição, tem tudo para nós. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas tem vale, tem covas, tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, tem fome, tem tudo isso. Eu me lembro, irmãos, no início da minha caminhada, eu não tenho vergonha de dizer, porque isso exalta o nome do Senhor. Não é só carro do ano e casa nova que exalta o nome do Senhor, não. Deus é glorificado em todas as coisas. Quando eu me converti, meus irmãos, eu tive 5 anos numa prova, que vezes eu não tinha o que colocar dentro da panela. Está aí a missionária Anair. Foi um período terrível de 5 anos de provação. Deus nos dava só o necessário, não faltava, mas não sobrava nada. E foi um período em que eu mais me consagrei, orei, jejuei, fiel dizimista, cuidava da congregação, corria para baixo e para cima, só faltava dormir na igreja. E as coisas não melhoravam financeiramente, as crianças precisando de leite, isso e aquilo, e um aperto tremendo, e eu orava e chorava, digo, por que, Senhor? Por que tudo isso? E o Espírito Santo vinha e me enchia de graça, me renovava.
Como ele veio a Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. Quem não teve um espinho na carne, né? Mas a graça do Senhor é o suficiente. Mas eu sempre disse a ele que eu estava satisfeito com a salvação. E sempre vou dizer isso, irmãos. Eu não sirvo a Deus por coisas. Eu não sirvo a Deus por bens. A salvação é o suficiente. Sabe por quê? Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu daria tudo. Eu pagaria 50 anos de trabalho para alguém me tirar daquele buraco. E Jesus foi lá e de graça, Ele me tirou da boca do leão, de uma masmorra, de uma cela espiritual. Eu não aguentava mais. E Deus teve bondade e misericórdia da minha alma e me salvou. Aleluia, eu serei eternamente grato ao Senhor, irmãos. Eu não peço bens materiais, eu peço que Deus me conserve em sua presença, Senhor. Me conserve aqui, Senhor. Um cantinho aqui, tá bom? Só um cantinho no teu reino. Eu quero estar aqui. É aqui que é o melhor lugar. Eu não quero estar em outro lugar, Senhor. Aqui tá bom, até de porteiro. Entende, irmãos? Não há nada maior, não há nada mais precioso que a salvação. Não tem nada maior. E Deus nos presenteou com a salvação. Enviou o seu Filho amado. E sabe o que Ele fez, irmãos? Ele fez a vontade do Pai. Jesus em nenhum momento fez a sua vontade. Ele era Deus, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, se tornou servo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Para agradar a Deus, Ele se submeteu. Irmãos, Jesus deixou sua glória, aceitou, pastor Elvio, ser rebaixado. Ele se tornou servo. Tem gente que não aceita ser rebaixado, de cargo, de posição. Eu não. Parabéns, é melhor que Jesus. Jesus aceitou ser rebaixado. Ele se tornou servo, lavou os pés dos discípulos, e ele disse: muito bem, vocês me chamam de Senhor e Mestre, eu sou, mas eu lavei vossos pés. É assim que vocês têm que fazer. Sede meus imitadores. Esse é o evangelho do reino, um simples. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa e perfeita quando a gente se submete a Ele. Amém? Então ele diz assim, ó, muitos naquele dia. Que dia? Que dia? O dia da surpresa, o dia do acerto de conta, o dia terrível, o dia da ira de Deus, o dia do juízo de Deus. Naquele dia muitos, não é pouco não, muitos me dirão, mas Senhor, ele usa esse nome, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, curado, expelido o demônio? E Jesus então vai dizer explicitamente: eu não vos conheço. Como pode? Como pode, irmãos? Uma pessoa que expulsou demônio, que profetizou, que curou enfermo, Jesus vai dizer que não conhece ela. Como pode Jesus rejeitar essa pessoa? Mas a Bíblia está dizendo que ele vai rejeitar. E por que ele vai rejeitar? Ele responde no verso 23. Então eu direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você sabe a diferença entre pecado e iniquidade? Tem diferença? O que é pecado? O que é iniquidade? Pecado, irmãos, é a quebra da lei. Quando você peca, quebra a lei. Vocês entendem? Iniquidade é diferente. Iniquidade é pecar conscientemente, deliberadamente. Entendeu? Essa é a característica do falso profeta. Por isso que Jesus vai dizer para eles não são inocentes, não. Jesus vai dizer para eles: vocês praticaram a iniquidade. Iniquidade é pior que pecado.
É aquela pessoa que peca deliberadamente, conscientemente, sem nenhum temor de Deus. Entendeu? É um morto espiritual, uma pessoa que não nasceu de novo, não foi regenerado, ele nunca foi salvo, ele nunca foi habitado pelo Espírito Santo. Vocês entendem? Então Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque lá em João 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as dou a vida eterna. E da mão do Pai ninguém arrebatará. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecerão. E elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Jesus não vai dizer isso para a ovelha. Muito pelo contrário, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Vocês entendem, irmãos? Então a caminhada cristã é essa. É obediência, obedecer à voz do Todo-Poderoso. Muitos serão surpreendidos naquele dia, mas está escrito, é uma profecia, não tem como não se cumprir. Então no dia do Senhor será maravilhoso, né? Para aqueles que obedecem. Entendeu? O que Deus se agrada? Que obedeça a sua palavra. É isso que Deus quer. É isso que Deus exige do seu povo. Obediência. E Romanos capítulo 1, verso 5, diz que a fé é obedecer. Fé é obediência. A fé nos leva a obedecer os mandamentos de Deus. Amém? E isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, como nós conhecemos o verdadeiro e o falso? Pelos frutos, por aquilo que eles fazem. Olha só, uma característica bem clara, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele fala um pouco das características do falso profeta. Ele diz assim, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, fala dos falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, assim como no meio do povo surgiu falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Aí já é uma característica do falso profeta, a libertinagem, aquela igreja sem censura, entendeu? Portas abertas para o mundanismo. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com suas palavras fictícias. Está vendo? Outra característica, avarentos. Farão comércio de vós, e a gente vê, irmãos. A gente vê comércios dentro da igreja. Posso falar aqui ou não? Posso, né? O nosso compromisso é com a verdade. É uma profecia que está se cumprindo nos nossos dias. A gente vê hoje grande comércio nas igrejas, mercadejando, vendendo bênção, vendendo palavras. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para que eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então a sentença para ele é essa, né? O falso profeta, o enganador, a destruição virá sobre a vida dele. Amém? No verso 14 diz assim: tem os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no reto caminho. Então veja que a sentença, irmãos, é de destruição sobre os falsos profetas. Eles são como estrelas errantes, reservados para o dia da escuridão. Então há uma sentença sobre eles. E é isso que deve trazer
temor ao nosso coração e nós nos mantermos no caminho e sermos fiéis a Deus e não nos vendermos. A tentação, ela vem, irmãos. Quantos aí já se venderam, né? Por cargos políticos, né? Por posição, deixaram de pregar santidade, santificação, deixaram de pregar contra o pecado, contra a censura, e aderiram ao liberalismo e estão lá com as suas igrejas cheias, né? De pessoas que gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Mas o homem de Deus, ele precisa ser sincero e dizer a verdade. John Hans, ele disse uma palavra que eu gravei, irmãos. Ele disse assim: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eu guardei esta frase no meu coração. John Hans, um grande reformador, ainda dos anos do século XVI, ele disse: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então o verdadeiro homem de Deus, ele não está se importando, irmãos. O compromisso dele é com Deus, a aliança dele é com Deus, né? E o homem de Deus, ele tem compromisso em dizer a verdade, porque na verdade todo homem deve ser confrontado. O evangelho é isso. Ele nos confronta, ele nos derruba no chão, ele nos quebra para nos montar e nos fazer um vaso novo, uma pessoa nova. Isso que é o evangelho. Vocês pensam que entrar no evangelho é entrar ganhando? O que Jesus ensinou foi o contrário. Nós entramos no evangelho perdendo. Aquele que negar a si mesmo, não é o que ele ensinou? Quando a gente vem para o evangelho, irmãos, a gente vai ter tudo, mas primeiro tem que largar tudo. Primeiro a gente entra perdendo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém roubar a tua capa, devolve. Então o evangelho é isso. Entendeu, irmãos? Primeiro nós perdemos, abrimos mão de coisas que são fúteis e passageiras, para nos apoderar de algo muito mais precioso, que é eterno, duradouro. Isso é o evangelho. É isso que Deus realizou ao enviar o seu Filho. Ele veio para nos libertar dessas coisas e nos dar algo muito melhor e superior e duradouro e eterno nos céus. Por isso o ensinamento de Jesus é esse: não acumuleis tesouros sobre a terra, porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Entendeu? O nosso coração precisa estar aonde? Em Deus. Qual é a maior riqueza da sua vida? São os bens? São fortunas? Ou é Jesus? Jesus deve ser prioridade na nossa vida e a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria, meus irmãos, porque há uma promessa para o povo de Deus, né? Eu quero ler com vocês Malaquias e vamos encerrar. Malaquias capítulo 4. É o lado de Mateus aqui, o último livro do Novo Testamento. Malaquias capítulo 4. Fala da vinda do Senhor, o dia do Senhor. Eu gosto disso, irmãos. Palavra forte e poderosa tem que mexer com a gente. Capítulo 4 do livro de Malaquias diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como o restolho, e o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Olha aqui, irmãos. Mas para os santos, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Amém? Veja que aqui está mostrando a sorte de um e a sorte do outro. O ímpio, a Bíblia diz que o ímpio será exterminado
A palavra fala raiz e ramo, quer dizer uma destruição total, definitiva. O ímpio será destruído totalmente para sempre. Mas para vós que temeis o Senhor, palavra para a igreja, para você, para mim, mas para vós, outros que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Aleluia! Todos nós sabemos, irmãos, que o sol da justiça é uma referência ao Todo-Poderoso, o Deus bendito. Jesus virá trazendo salvação sobre as suas asas. Eu espero esse dia, meu irmão. Eu creio nesse dia. Eu acredito que esse dia existe, está lá na agenda de Deus. Ninguém pode mudar esse dia, como ninguém mudou o dia do dilúvio. Ninguém mudou o dia em que os anjos foram em Sodoma e Gomorra. Cumpriu-se as profecias, e essa profecia vai se cumprir. E a Bíblia diz que o sol da justiça vai vir, é uma referência à vinda de Jesus Cristo para raptar a sua igreja, para levar a sua igreja e trazer sobre ela tudo o que Ele tem prometido. E nós temos que ter esta esperança, esta confiança e viver de cabeça erguida, olhando para o alto, irmãos. A nossa pátria é os céus. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, ele diz que os inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com coisas terrenas, mas a nossa pátria é os céus, de onde aguardamos o Todo-Poderoso. Então não ande olhando para baixo, olhe para cima, porque aquele que vem, virá e não tardará. Então se prepare, guarde os seus olhos, guarde o seu coração, se santifique. A Bíblia diz: continue o injusto sendo injusto, o imundo sendo imundo e o santo a se santificar. Amém? Vamos nos guardar para o Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé agora, vamos orar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, alerta do